darmos início à última etapa desse processo, que é justamente, e também muito importante, os organizadores curriculares, e no nosso caso, da EJA, né? Toda a rede municipal está, cada um na sua área, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e nós estamos agora com esse olhar específico, voltado para os organizadores curriculares da EJA. Essa semana nós recebemos o reforço, né, de algumas professoras, eu chamei de psicopedagoga, não são todas que são psicopedagogas, mas estão voltadas, têm cursos e habilidades com o trabalho da educação especial e a inclusão. Aí eu peço desculpa por esses equívocos, mas aí eu quis generalizar, mas a psicopedagoga mesmo é a professora Mônica, né, que é a psicopedagoga, que lidera todo o grupo das demais pedagogas e especialistas na área. Então, nós vamos lá, né? Os mediadores estão aí, eu, Gilberto e Patrícia. Pode passar, Gilberto. Então, o que é o organizador curricular? É a parte fundamental para a elaboração dos referenciais curriculares do município, sob a expressão materializada e temporalmente organizada dos saberes eleitos como formativos. O que nós fizemos até então, né? Nós pensamos em currículo, nós pensamos em educação integral, nós pensamos nos saberes, na territorialidade, o que o nosso aluno precisa lá dentro da escola, no chão da escola, nós pensamos cultura, nós pensamos diversidade, nós pensamos nos marcos normativos, nas leis que nos orienta, que nos dá todo o suporte, nós pensamos em metodologia, pensamos na trajetória da EJA, né, quem são os alunos que compõem, quem são os professores que estão atuando na EJA, como que esses professores trabalham, e agora nós chegamos como se fosse na parte prática, né, depois de todo esse pensar, das reflexões, dos textos produzidos, o que nós vamos fazer? Materializar tudo isso que nós pensamos e que nós refletimos através dessa organização curricular. Pode passar, Gilberto. Bem, vamos dizer que o esqueleto principal, né? Vamos imaginar que seja o ramo mais forte, os eixos temáticos, ou chamado também de unidades estruturais. Eles relacionam a natureza do conhecimento, o saber, as metodologias, as suas fundamentações por meio de um contexto. Então, os eixos temáticos, eles estão propostos na BNCC, e eles perpassam por todas as modalidades, e nós vamos adaptar esses eixos temáticos, trazê-los também para a educação de jovens e adultos. Pode passar. O que são os saberes, né? Nós falamos sobre saberes, discutimos saberes, e aqui vem um texto para vocês o que é saber. Os saberes são compreendidos a partir de conhecimentos científicos e educacionalmente construídos, mas também de saberes outros construídos na diversidade das experiências, das culturas, do mundo do trabalho, da produção, das artes, do cinema, dos museus, da cidade, da internet, da natureza, das espiritualidades, entre outras fontes do saber. Então, os saberes englobam esses conteúdos que nós entendíamos e conhecíamos pelo nome conteúdo, ou objetos do conhecimento, compartilhando, conjugando e acrescentando à formação a outros saberes. Então, não é mais aquele conteúdo historicamente elencado que nós trabalhamos. É o conteúdo e mais além, é o conteúdo em relação ao trabalho, à vida, à sociedade, à cultura e todos os tipos de artes, por assim dizer. Então, nesse momento, nós vamos pensar nesse saber totalmente contextualizado. Um outro, vamos dizer, nomenclatura que a BNCC e o DCRB traz é o saber fazer. E como nós, professores que vimos já de uma longa caminhada, nós estudamos isso nas metodologias, nos nossos cursos de graduação com outro nome, o que é o saber fazer? O saber fazer compõe a exemplaridade dos organizadores curriculares. Na segunda coluna, ele aparece. Numa aproximação superadora
do que a BNCC e o currículo por competência denomina de habilidades. Então, esse saber fazer é eu ter o conhecimento, eu tenho o saber e vou pegar esse conhecimento e transformar em uma habilidade, na qual essa habilidade vai ser boa para mim e para o meu meio social, para a minha cultura, para o meu território, né? Como se fosse colocar em prática aquele conhecimento. Então, o saber fazer traz consigo o saber através do que denomina saberes em uso, em que o saber supera a abstração do conteudismo e da distância que cultiva em relação às atividades humanas. Então, se o aluno aprende determinado conteúdo, ele tem que ter a habilidade para desenvolver esse conteúdo, para aplicar esse conteúdo em prol de si mesmo e da coletividade. Pode passar. O saber ser. Então, vem na terceira coluna do nosso esqueleto, do nosso modelo, o saber ser. O que é o saber ser? O saber ser, ele articula entre o saber fazer e os saberes. Representa a necessidade de que a qualificação da formação do estudante passe pela aprendizagem ética, atitudinal, campo da moral, da política, campo das opções dignas e estética, campo das sensibilidades, que implicam em valores que todo saber formacional precisa demonstrar. Então, a educação hoje não é mais aquela, desculpa, aquela educação onde se o menino aprendeu somar, tá bom, ele aprendeu, ele consegue resolver uma conta e tá ótimo. Não, não está. O saber ser, além dele ter a habilidade de desenvolver, de aplicar, junto com esse conhecimento, vamos observar se ele aprendeu também a ter um comportamento melhor, ele mudou de comportamento através daquele conhecimento aprendido, daquela habilidade desenvolvida, ele consegue lidar com as questões da moral, da ética, ele consegue empregar, ele consegue agregar valores ao seu aprendizado. Então, isso é o saber ser, que vai entrar com esse valor de moral, de ética, de atitudes positivas ligadas ao conhecimento. Pode passar. Expectativas de aprendizagem. Nesse campo, o que nós vamos fazer? É o campo, né, da explicitação do que se espera ao relacionar os saberes, saber, saber fazer e o saber ser, por meio dos princípios metodológicos coerentes com os pressupostos do referencial curricular. É o modo como pode ser circunstanciada a mediação do contexto da aprendizagem dos educandos por meio da declaração do que se espera ao final do processo educativo. Então, eu levei um saber, eu trabalhei o saber, o meu aluno desenvolveu uma habilidade, ele adquiriu uma habilidade ligada a esse saber, ele aprendeu uma atitude positiva em relação a esse saber. O que eu espero com isso? Né? Essa expectativa da aprendizagem, nós chamávamos de objetivo. Na verdade, né? Qual o objetivo desse conteúdo? Eu vou trabalhar isso para quê? O que eu quero que o meu aluno faça? O que eu espero dele com esse aprendizado? Então, vem agora com essa nova roupagem, expectativas de aprendizagem. Pode passar. Cabe ressaltar que a expectativa possui uma implicação na relação do docente com o discente e deve ser orientada para o contexto da aprendizagem construído e possível de ser observado como elemento do desenvolvimento e a expressão do discente ao longo da escolarização. Então, essa expectativa, ela é algo que não pode ser estanque, ela não é só para aquele saber, ela não é só para aquele momento, mas é um objetivo a longo prazo, onde o professor vai criar uma relação e uma expectação em relação ao saber que esse aluno adquiriu e trabalhou durante o seu momento na escola. Pode passar. Princípios metodológicos, né? Nós vamos, então, trabalhar também com essa parte. Trata-se de um conjunto de sugestões metodológicas, né? De que forma nós vamos trabalhar aquele saber?
de que forma nós vamos desenvolver aquela habilidade. Então, os argumentos do referencial curricular e seus pressupostos, como, por exemplo, as diversas metodologias ativas que o campo didático nos oferece. Temos que ter todo cuidado para não superdimensionarmos o referencial curricular com recomendações metodológicas. Eu creio que é o ponto mais importante em relação à EJA. Por quê? Porque nós vamos para a BNCC e nós vamos ver que os saberes são os mesmos, as habilidades, na maioria das vezes, são as mesmas, as competências são gerais, mas a forma que o professor da EJA vai trabalhar, ela tem que ser diferenciada. Por isso, tudo que nós já conversamos durante todos esses meses, porque o nosso público é específico, o nosso público é diferente, ele é diverso, ele já traz conhecimento, ele já tem um aprendizado, ele já tem saberes. Então, como que nós vamos trabalhar? O assunto é o corpo humano, mas eu vou trabalhar o corpo humano, eu vou trabalhar o saber, corpo humano, da mesma forma que eu trabalharia com uma educação infantil, seria a mesma metodologia? Claro que não. Então, é aqui que o olhar do professor da EJA, nós que trabalhamos com a EJA, especialistas em EJA, por experiência, com tantos anos, né, de sala de aula na EJA, que vamos pôr o nosso olhar, de que forma esse saber, esse conteúdo vai ser melhor trabalhado, de que forma ele vai atingir melhor a minha expectativa em relação ao meu aluno. Como que ele vai saber fazer? Como que ele vai saber ser? De que melhor forma eu posso fazer isso? Então, são os princípios metodológicos que nós temos que trabalhar, isso relacionado a cada saber. E ele fala aqui para não nos, né, não superdimensionarmos um referencial curricular com recomendações. Então, não é necessário muita coisa, nós temos que ser objetivos, porque nós temos muitos saberes, né? Então, ter esse cuidado também de não encher de muita coisa que nós não vamos dar conta realmente de fazer. Precisamos fazer uma coisa enxuta, objetiva, que o professor tenha condição de trabalhar com o seu aluno. Pode passar, Gilberto. A avaliação formacional trata-se de um conjunto de recomendações para modalidades de avaliação coerentes com as metodologias ativas e que, fundamentalmente, trabalhe com a concepção de avaliação formacional, na qual se dinamizem processos e procedimentos que visem o diagnóstico da aprendizagem, seu acompanhamento e reorientação, observada sua relação crítica e reflexiva sobre as expectativas da aprendizagem. Então, é uma avaliação formacional, ela não é estanque, ela não pode ser isolada, ela não pode ser descontínua, né? Ela é um processo de formação, é um processo contínuo de acompanhamento, de observação, de relação crítica e reflexiva, né? Onde que o educando da EJA, ele precisa fazer parte desse processo também de avaliação, ele tem que ser atuante, ele tem que ser integrante desse processo de formação. E aqui entra, né, a importância da psicopedagogia, da educação especial, como que o professor da EJA vai avaliar um determinado educando que tem uma deficiência, seja ela física ou intelectual, né, como que essa avaliação vai ser feita, e aí, graças a Deus, nós temos, né, com cada grupo, tem uma pessoa ligada à área da educação especial, da educação inclusiva, que vai trazer nesse momento esse olhar com mais atenção, mais apurado, porque essa avaliação ela não pode ser de uma forma só, ela não pode ser com uma metodologia só. Aqui, tanto a metodologia de aplicabilidade dos saberes, quanto a metodologia de avaliação, tem que perpassar por esse olhar especial para essas pessoas, né, com deficiências. Pode passar, Gilberto. Aqui, a gente traz, foi tirado esse modelinho do DCRB, né, aqui é o esqueleto desse organizador, tá pequenininho, mas depois a gente vai postar para vocês verem, e ele traz, né, o saber, primeira coluna, saber fazer, saber ser, os princípios metodológicos, as expectativas de aprendizagem e a avaliação formacional. E aí, por exemplo, em saber tem aí, número 1, primeiro saber, autoconhecimento, identidade e qualidade de vida. Esse saber está ali relacionado, para ser trabalhado na EJA do primeiro segmento.
Então, histórias contadas nas vivências da construção do processo identitário do povo franciscano e a qualidade de vida para o sujeito da EJA. Isso aqui é um conteúdo voltado para eles. Em saber fazer de língua portuguesa, qual é a habilidade? Então, a habilidade está aqui, saber fazer, expressar-se com clareza, utilizando a língua como veículo de comunicação. Depois nós temos o saber ser, usar a língua como veículo de comunicação e expressão na construção de identidade dos seus usuários, compreendendo a língua como um fenômeno cultural, social, é aquela coisa de ser, né? Aprender a respeitar a linguagem do outro, o dialeto do outro, a fala do indivíduo, da região, né? Combatendo aí o preconceito linguístico, então é o saber ser. Depois vem os princípios metodológicos, de que forma, né? Organização de sequências didáticas que possibilitem a discussão, leitura interpretativa, escrita, compreensão, legitimação das regras, suscitando a interação de cooperação. Então, de que forma eu vou trabalhar esse autoconhecimento, essa identidade? Depois, expectativas de aprendizagem. O que é que eu espero? Qual o meu objetivo? Então, conhecer-se e apreciar-se, visando melhorar a qualidade de vida, compreendendo-se na diversidade humana, conforme o contexto histórico e sociocultural, de forma global, enfatizando a importância do pertencimento com o processo identitário do povo franciscano. Então, qual a expectativa em relação àquele conteúdo? O ser, o indivíduo, o educando, ele se conhecer, ele se apreciar, se valorizar, conhecendo a si mesmo e ao seu povo, àquele grupo que ele pertence. E, por último, a última coluna traz a avaliação formacional, que é utilizar a avaliação oral e escrita para a sistematização dos saberes pelo educando. Utilizar a observação no acompanhamento da aprendizagem, o registro escrito, utilizando um portfólio. Então, são as formas que o meu educando pode ser avaliado dentro daquele saber que eu trabalhei em consequência didática. Então, na verdade, quando a gente pega, na primeira vez que eu peguei esse modelo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas a gente vai ver que, em outras palavras, resumindo para a nossa linguagem de professor lá do chão da escola, saber ser é o conteúdo. Claro que não um conteúdo simples, mas um conteúdo puro, um conteúdo articulado, um conteúdo com outros saberes. Eu tenho o saber ser como um conteúdo, eu tenho o saber fazer como as habilidades que estão propostas também na BNCC, o saber ser como valores e atitudes morais e éticas que eu vou aprender de acordo com aquele estudo, os princípios metodológicos que vão orientar a minha aplicabilidade daquele saber dentro de sala de aula, o que eu espero de aprendizagem, então, quais são os meus objetivos com este conteúdo trabalhado desta forma, com este sujeito da EJA, e como eu vou avaliar que o meu educando da EJA conseguiu aprender, conseguiu mudar de atitude, conseguiu ter uma atitude, uma visão mais positiva em relação àquele tema, se ele está aplicando aquele tema em prol da sua própria vida, do seu coletivo, do seu grupo. Então, é o nosso plano anual de curso antigo, com um novo olhar, um olhar assim realmente mais trabalhado, um olhar mais minucioso, um olhar pensando nas especificidades, um olhar pensando no jovem que está na minha sala, mas também no idoso que está na minha sala, o olhar olhando aquele pessoal que tem problema de audição, de visão, de baixa, como eu digo a palavra, esqueci a palavra agora, as minhas me falaram, as minhas da educação especial me falaram a palavra, alta, né? Alta ou baixa habilidade intelectual. Então, tudo isso eu tenho que estar olhando, que antes, né, há anos atrás, a gente fazia um plano geral e a gente aplicava para todo mundo, e achávamos que estávamos certos, e estávamos mesmo, né? Mas hoje nós temos outros conhecimentos, nós temos outras leituras, outros saberes, nós tivemos todo um processo de aperfeiçoamento profissional, e isso nós temos que transmitir para os nossos alunos. Aqui é um outro, o mesmo plano, só que aqui voltado para o 6º ano, ensino regular, só para vocês verem que segue praticamente a mesma coisa, né? Traz o eixo temático, que são as unidades temáticas, ele traz as unidades temáticas que nós precisamos,
o saber fazer, o saber ser, os princípios metodológicos, as expectativas da aprendizagem e a avaliação formacional. Então, o eixo temático aqui, o primeiro que eles trouxeram aqui em ciências do 6º ano, é tecnologia e sociedade, né, são as unidades. Então, na EJA, nós também precisamos trabalhar com esses temas, né, são unidades temáticas que vão nortear o nosso organizador curricular. Pode passar, Gilberto. Essa parte aí é o cabeçalho, né, é um modelo, mas é um cabeçalho, quadro organizador curricular, referencial curricular da Rede Municipal de Eunápolis, né, EJA, Educação de Jovens e Adultos. Qual o componente, né, no caso, língua portuguesa, vai ser matemática, geografia, e qual o curso, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, é um cabeçalho mesmo desse organizador. Pode passar. E aqui vem o modelo que todos os grupos vão usar, que é o mesmo que a educação infantil, que o fundamental está usando, que são as unidades temáticas, estão na BNCC, eleger a ordem das unidades conforme acharem pertinente. A secretaria nos orienta a não suprimir nenhuma unidade temática, né? Eles falam assim, a gente pode acrescentar, mas não suprimir. Então, a BNCC traz, Gilberto vai mostrar também para a gente, né, Gilberto, onde localizar mais fácil, e a BNCC traz, então, essas unidades temáticas que nós vamos trabalhar durante o ano, o curso ano. Tem o objeto do conhecimento, que é o saber, eu botei ali embaixo, saber, estão também na BNCC, estão no DSRB, é nesse campo que vocês vão colocar os saberes de acordo com cada unidade temática, com cada ano. O saber, eu botei lá em cima habilidades, que é o saber fazer, né? Estão também todas as habilidades desses conteúdos, desses saberes, estão na BNCC e também no DCRB. Contudo, o grupo pode criar habilidade. Então, digamos que tenha lá o corpo humano, mas não tem uma habilidade que você acha que é melhor, né, mais contextualizada para a EJA, não está atingindo aquela habilidade ela é mais voltada para a criança e o adolescente, mas ela não alcança uma idosa. Então, você pode criar uma habilidade relacionada ao nosso município, aquele grupo, né, caso o grupo queira fazer isso. Expectativas de aprendizagem social, o saber ser. Esse saber ser deve ser contemplado todos os saberes que envolvem atitudes comportamentais, né, de comportamento, relações sociais, éticas, morais, dentre outras. Desenvolvido em cada conteúdo, dentro de cada unidade. Também tem o campo de sugestões metodológicas, que serão sugeridas metodologias para orientar os professores em direcionar ou planejar o desenvolvimento de suas aulas. É nesse campo que vai entrar o como eu vou trabalhar determinado saber, né? Como eu vou aplicar, vai ser de que forma, né? É a sugestão metodológica. Depois tem um outro tipo de expectativa de aprendizagem científica, que estão ligadas ao tipo de aprendizagem a respeito do objeto, do conhecimento que o estudante precisa desenvolver. É como se fosse dois objetivos. Primeiro, eu tenho um objetivo, que é que meu aluno aprenda a fazer um cálculo matemático, vamos assim dizer, uma operação matemática. Então, eu estou aqui na expectativa de aprendizagem científica. Mas, além de ele aprender a fazer esse cálculo matemático, eu quero que, com isso, ele aprenda a ser um aluno mais econômico, eu quero que ele aprenda a controlar suas finanças, eu quero que ele aprenda a reduzir o gasto de água e consumo de energia na sua casa. Então, eu estou ali procurando uma expectativa de aprendizagem social. E, por último, possibilidades avaliativas. Como que eu vou avaliar esse aluno, né? Que eu ensinei o saber, eu desenvolvi uma determinada habilidade com ele, dessa forma, como que eu vou fazer para que ele seja avaliado dentro de suas especificidades, dentro desse conteúdo, dentro desse saber que eu apliquei a ele. Então, na verdade, esse aí é o modelo do organizador curricular que o município de Eunápolis está trabalhando, é o modelo que a EJA também vai seguir,
porém, sempre lembrando a vocês com esse olhar da nossa especificidade. Nós trabalhamos com adolescentes também, mas nós trabalhamos com idosos, né? Com pessoas que passaram muito tempo fora da sala de aula, pessoas com tantos problemas, com tanta dificuldade. Nós sabemos, nós conhecemos os nossos educandos, e é esse olhar de conhecimento que nós, nesse momento, precisamos parar e refletir na hora de fazer, de colocar cada saber, cada coisa em seu lugar. Então, esse é o trabalho que vocês terão a partir, né, de quarta-feira até dia 3, completar, né, esse modelo de organizador curricular. Então, para o primeiro ano, na disciplina, no disciplina tal, preencher. Segundo ano, disciplina tal, preencher. É realmente um plano de curso, né, um plano completo, um plano muito rico, que vai ser criado nesse documento que nós vimos nos preparando, né, desde julho até então. Perguntas? Terminei a minha apresentação. Aqui tem uma, né, umas orientaçõezinhas. Construir as preposições de organizadores curriculares da modalidade de educação de pessoas jovens, adultas e idosas, pela especificidade da estrutura da modalidade no município, por componente curricular, observando. Nós temos o ciclo de alfabetização, né, primeiro, segundo, terceiro ano. Nós temos que lembrar que nosso primeiro ano, ele é anual. Então, se eu vou fazer o componente curricular para o primeiro ano, eu tenho que estar em mente que ele é anual. Mas eu vou fazer um componente curricular para o segundo ano, ele é semestral. O terceiro ano em diante também é semestral, né? Então, observar essa particularidade do nosso município. No nosso município, a EJA, ela é semestral. Então, cada curso é apenas 6 meses, né? Então, eu não posso esquecer e programar um conteúdo do nono ano para o ano inteiro, para os 200 dias letivos, se o nosso é apenas 100 dias letivos. Já o primeiro ano, ele é anual. O primeiro ano é uma alfabetização desenvolvida nos 200 dias letivos. Já o segundo e terceiro ano é a continuação do processo de alfabetização, só que os cursos são desenvolvidos, cada um em 6 meses, em 100 dias letivos. Então, essa especificidade no nosso município, ela tem que ficar clara, né? Não pode ser esquecida.